Livro da sabedoria. Glórias a Deus. Livro da sabedoria. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 13. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará o favor e a boa compreensão de Deus e de outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem ele quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Amém. Glórias a Deus. Se assente, por gentileza. Graças a Deus, louvamos ao Senhor por poder estar na sua presença uma vez mais, desta oportunidade para juntos ceiarmos a mesa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Talvez você possa estar pensando que o assunto em que nós vamos tratar aqui esta noite, ou falar sobre ele, não tem nada a ver com a Santa Ceia, porque nós estamos acostumados sempre, em culto de Santa Ceia, falarmos sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua ressurreição, o seu sofrimento na cruz do Calvário. Mas o livro de Provérbios é um dos livros muito interessantes na Bíblia Sagrada, porque quando eu olho para o livro de Provérbios, para o livro que o grande sábio Salomão escreveu, o mestre da sabedoria, eu encontro nesse livro conselhos profundos para o nosso viver. E nesta oportunidade eu quero falar com os irmãos e dar um tema a esta palavra que nós acabamos de ler: relacionamento com Deus e com os homens. Tema: relacionamento com Deus e com os homens. O livro de Provérbios, ele traz ensinos profundos para a nossa vida. E quando nós olhamos para os versículos em que ora nós acabamos de ler, nós vamos ver Salomão nos chamando de filho. Por que Salomão nos chama de filho nesta passagem bíblica? Porque realmente Salomão já estava com a idade avançada, os seus dias já estavam se esvaindo, já estava tenro em dias, e agora ele já não era aquele menino que, quando ele começou servindo, quando ele começou o seu reinado, sem muitas experiências, já era um homem maduro, um homem que sabia o que era sofrer, um homem que tinha vivido muitas experiências sobre a terra, e agora ele escreve Provérbios de Salomão para poder trazer ao nosso entendimento e para nos orientar de acordo com aquilo que Deus a orientou. Quando Salomão pega a caneta ou a pena para poder escrever esse livro, eu começo a entender e a compreender que havia um desejo muito grande no coração de Deus
em poder se comunicar com a humanidade, em poder se comunicar com os seus filhos. E Deus levanta o rei Salomão com muita propriedade, com muita sabedoria, para poder trazer a nós, nos dias odiernos, uns ensinamentos dos céus, para poder mostrar para mim, para poder mostrar para você que nós podemos e conseguimos viver uma vida pautada dentro dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se tão somente nós observarmos a Bíblia Sagrada. E quando Salomão ele escreve o capítulo número 3, diz: olha, meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos. Por que ele traz essa palavra, não se esquecer dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque nós, seres humanos, nós somos muito fadados ao esquecimento. Por exemplo, se você for fazer o seu devocional no dia de amanhã, se você ler um versículo no primeiro horário da manhã, talvez no final da tarde ou no princípio da noite, você já não se recorda mais do versículo em que você leu. Por causa dos afazeres do dia, da correria do dia a dia, nós vamos nos esquecendo da palavra de Deus. E se você se lembrar no final do dia, depois de uma semana, de 15 dias ou de um mês, você já não se recorda mais daquilo que você leu. Você não tem lembrança daquilo que você leu. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala que quando nós nos olhamos para o espelho, que nós tiramos nosso rosto de lá, nós já não nos lembramos mais como era a nossa face, porque nós vemos o nosso rosto por uma imagem. Porém, quando Salomão escreve dizendo: meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, porque o ensinamento ele deve estar na nossa mente, gravado no nosso entendimento, porque é na nossa mente, é no nosso cérebro, que nós processamos as questões que nós levamos a juízo. É por isso que Salomão fala com propriedade sobre a sabedoria, para nós pedirmos a Deus sabedoria. Tiago escreve muito bem sobre isso, e relata no seu capítulo de número 5, e diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá e não lança no rosto de ninguém. E nós vemos aqui Salomão, então, trazendo para o nosso entendimento e ao nosso ensinamento, para nós não esquecermos os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu olho, irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, a gente passa a compreender e a entender que nós, seres humanos, nós somos levados, muitas das vezes, e o nosso relacionamento com Deus, ele é interrompido, porque em nós falta sabedoria, porque em nós falta o entendimento. E ele continua dizendo: e você guarde no seu coração os meus mandamentos. Observe aqui que, em primeiro lugar, você não deve esquecer dos ensinamentos. Tudo quanto nós aprendemos, tudo quanto você aprende, você deve levar para a sua vida secular, a sua vida profissional, a sua vida de cristão, a sua vida na sociedade, a sua vida na família, a sua vida com os irmãos, a sua vida com os amigos. Nós precisamos agir com sabedoria e com entendimento. E é por isso que Salomão ele fala de diversos conselhos para a nossa vida, conselhos práticos para o nosso viver. Eu passo a entender e a compreender que este homem, dentro da sua vivência na face da terra, ele passou por vários momentos altos e baixos da sua vida. Um rei, ele estava em momentos ípices da sua história, ele vivia momentos gloriosos, mas também vivia momentos de batalha, momentos que ele achava que ia perder a vida. E é aí que o homem e a mulher, nós precisamos agir com sabedoria e com entendimento. E é dentro desse campo que Salomão, ele vem trazendo essa palavra, esse ensinamento para o nosso viver. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos levados ao lado emocional. Nós não agimos com razão. Muitas das vezes nós agimos com emoção. E quando nós agimos com emoção, nós perdemos a razão. Quando nós levamos pelo lado emocional, nós deixamos a razão de lado, e aí então nós viemos a sofrer com as atitudes e posições que nós tomamos. Porém, aqui eu vejo Salomão dizendo para nós as seguintes palavras: olha, se você guardar, ou se você não esquecer os meus ensinamentos, e se você guardar no seu coração os meus mandamentos, olha a recompensa que eles trarão para a sua vida. Porque eles aumentarão os seus dias e acrescentarão os seus anos de vida e paz.
Queridos, observe aqui que dentro dessa proposta dada por Deus para Salomão, a gente percebe aqui que Salomão ele vem falando sobre um relacionamento com Deus e com os homens, porque muitas das vezes o homem, ele vive uma vida curta na face da terra, mas é uma vida feliz, é uma vida de paz. E às vezes tem uma vida longínqua, mas é uma vida de tribulação, é uma vida de perseguição, é uma vida de prova, é uma vida que não tem amor. E é por isso que ele vem falando, olha, se você guardar os mandamentos no seu coração, não esquecer dos meus ensinamentos, eles trarão para você, aumentarão os seus dias sobre a face da terra, com vida, com paz e com alegria. O relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de integridade. O relacionamento com os homens também precisa ser um relacionamento de integridade. A gente aprende dentro da palavra, e a palavra ela vai mostrar isso para nós, que para mim poder estar bem com as pessoas, eu preciso estar bem com Deus também. Se eu não estiver bem com Deus, automaticamente eu não vou estar bem com as pessoas também. Por quê? Porque dentro de mim vai refletir aquilo que eu sou. A Bíblia diz para mim e para você que nós refletimos aquilo que o nosso homem interior mostra que nós somos, ou seja, o coração do homem fala do que ele está cheio. Então, se você tem intimidade com Deus, se você tem um bom relacionamento com Deus, automaticamente esse relacionamento ele se estende às pessoas que estão à sua volta também. E Salomão fala disso com muita propriedade, porque ele diz no verso de número 3, não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. O que é ter um coração bondoso? Um coração bondoso é um coração que sabe amar, independente da situação, independente das circunstâncias. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus os amou com um coração bondoso, independente da minha situação e da sua situação. Porque foi lido aqui na leitura introdutória nesta noite que Ele nos amou, mesmo nós estando mortos em ofensas e em pecados. Então observe que dentro da palavra de Deus, esse coração bondoso, ele atinge a esfera humana para que o homem possa viver em harmonia na face da terra. Quando Salomão fala sobre a sabedoria, ele fala sobre o nosso modo de viver. Porque muitas das vezes, irmãos, nós agimos sem sabedoria, sem o entendimento dos céus. E quando ele fala para guardar os ensinamentos e os mandamentos de Deus, é para nós vivermos uma vida tranquila, uma vida em paz e uma vida sossegada. A gente olha para a humanidade e a gente vê as pessoas brigando entre si, isso o ímpio, brigando por qualquer motivo, e a gente percebe que tudo isso é ausência da paz. Porque quando nós temos paz em nosso coração, a tempestade pode vir sobre a nossa vida, a tempestade pode vir sobre a sua vida, mas você vai conseguir sobrevoar sobre ela, porque você tem paz no seu coração. Aleluia. Não deixe que a bondade te abandone. O amor de Deus, que excede todo entendimento, ele deve permear a história do homem, da mulher, para que esse possa viver uma vida feliz. Para que nós possamos viver uma vida em paz. Porque quando eu olho para Salomão falando sobre a sabedoria, modo de viver entre a sociedade, a gente percebe que o coração bondoso, ele não armazena ódio dentro dele, não armazena ira, não armazena furor, não armazena rancor, porque o seu coração é bondoso. Um coração cheio de paz,
Um coração cheio de alegria. Um coração que não é atingido pelas setas do maligno. Um coração que não é manchado pela tristeza. Um coração que não é afetado pelas crises que o mundo faz. Quando Salomão fala sobre sabedoria, eu passo a entender e a compreender que um coração bondoso, uma mente sarada, uma mente curada. E quando agimos com sabedoria, nós não somos afetados pelaquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque quando você ouve algo, quando nós ouvimos algo, nós só seremos atingidos se respondemos de uma maneira contrária. O que me machuca não é o que eu ouço, é o que eu respondo. O que te machuca não é o que você ouve, é o que você responde. É a maneira como você fala a outras pessoas. Porque se eu receber uma palavra dura, uma palavra áspera, como diz a Bíblia Sagrada, se eu abaixar a minha cabeça e orar ao Senhor e sair de cabeça baixa, eu vou vencer aquela prova, você vai vencer esta prova. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que uma palavra branda, ela acalma a ira. Agora, uma palavra dura, ela suscita o furor. Ou seja, depende do que eu respondo para que a situação ela se tranquiliza. E é desse modo que Salomão está tratando com a sabedoria. Não trate as pessoas de acordo com elas se trata. Trate elas diferente. Nós temos um costume aí, bateu, levou. O cristão é diferente. Jesus disse, bater na tua cara, dá o outro lado. Esse é o evangelho que nós pregamos. Mas é o evangelho que nós vivemos? É esse evangelho que nós estamos vivendo? Se bater no meu rosto, eu dou outro lado para poder bater? Não, pastor. É porque eu não tenho sangue de barata. Ah, irmão, nós não precisamos ter sangue de barata. Precisamos do sangue do Cordeiro correndo na nossa veia. Aleluia! Para poder vencer as provas desta vida. Glórias a Deus. Não deixe que a bondade te abandone. Não deixe que a fidelidade vá embora do seu coração. Porque se a bondade te abandonar, se a fidelidade te deixar, onde você vai parar? Aonde eu vou me encontrar? Se a bondade de Deus, se a fidelidade de Deus me deixar. Não deixa que a bondade e a fidelidade do Senhor se ausente da sua vida. Aleluia. Mas Salomão continua dizendo, amarre ao seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Por que amarrar ao pescoço? E por que escrever na tábua do seu coração? Davi escreve dizendo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Observe que ele começa o texto dizendo, para nós não esquecer dos ensinamentos. Agora ele está dizendo, olha, guarde o ensinamento, os meus mandamentos no seu coração. Porque você guardando no seu coração, é do coração que procede a saída da vida. O homem fala do que o seu coração está cheio. Se eu falo bem, é porque o meu coração está cheio de bem. Se eu falo mal, é porque o meu coração está cheio de mal. A Bíblia diz que aquilo que o meu corpo é o que eu sou. Eu não tenho como mudar isso, você não tem como mudar isso. E é por isso que ele escreve dizendo, amarre-a no seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Sabe por quê? Porque você vai encontrar a compreensão de Deus. Quando encontrarmos a compreensão de Deus? Em momentos de adversidades, em momentos de provação, em momentos de luta, você vai encontrar a compreensão de Deus e o favor dos homens, de outras pessoas. Relacionamento com Deus e com os homens. E às vezes, irmãos, nós conduzimos a nossa vida de uma certa maneira que diante das decisões que nós estamos tomando, nós achamos que somos donos de uma verdade absoluta. Que nós não devemos esclarecimentos nem sequer a Deus. E tomamos as nossas decisões pautadas dentro do nosso entendimento, como diz a própria Bíblia Sagrada, e não consultamos aos céus.
não consultamos a palavra, não consultamos o Espírito Santo, para que ele possa nos dar a orientação, para que ele possa nos direcionar para o centro da sua vontade. E agimos desta maneira, como os donos da sabedoria, estribados em nosso próprio entendimento. Quando que o nosso entendimento, como diz a Bíblia Sagrada, ela é escória diante de Deus. É por isso que nós não podemos e não devemos pautar as nossas decisões, pautar as nossas condutas ou a nossa razão em cima do nosso próprio entendimento. Precisamos julgar o nosso entendimento ou apoiar o nosso entendimento em cima da palavra de Deus, para poder ser orientado pelos céus, para aí depois tomarmos as nossas decisões. Não se estribe em cima do seu próprio entendimento. Quando eu fundamento as minhas razões dentro ou em cima dos meus próprios entendimentos, eu sou passível ao erro. Nós somos passíveis ao erro, porque estamos estribando em cima do nosso próprio entendimento, sem consultar ao Senhor. E aí vem as decepções, aí vem as frustrações, e às vezes nós entramos em questões que depois nem nós mesmos conseguimos resolver elas, porque nos apoiamos em cima do nosso próprio entendimento. Ou seja, eu estou coberto da minha razão, e a minha razão ninguém tira, e aí eu prossigo a minha caminhada. Quando Salomão traz essas instruções para nós sobre sabedoria, a gente compreende e entende que na história da humanidade pode haver a convergência entre pensamentos. O que é convergência? Convergência é você não aceitar determinada coisa, mas você levanta uma fala de crítica sobre aquilo, mas você não parte para a divergência. Ou seja, eu vou ao confronto em palavras, mas depois eu chego ao bom senso com quem estou convergindo, para não abrir uma ruptura de divergência, para não abrir uma fratura na amizade. É uma convergência. Agora, uma divergência é eu não aceitar, é eu partir para um confronto e não aceitar de maneira nenhuma que aquela divergência se transforme em uma convergência de palavras. É isso que Salomão está dizendo, para que nós venhamos pedir sabedoria a Deus, para ter um bom relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, os irmãos já observaram que às vezes nós brigamos até com Deus? Às vezes nós confrontamos até o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de eu e você não ser consumido. Porque o amor dele é muito grande, a misericórdia dele não tem fim. Agora, com a humanidade, com as pessoas que nos cercam, volto a dizer, você pode convergir, mas você não pode divergir. Não abre uma divergência, porque você vai perder os seus laços de amizade. Você vai perder amizades construídas há muito tempo, vão ficar para trás, porque você partiu para a divergência. E é por isso que Salomão vem falando sobre a sabedoria, sobre o entendimento, para nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Porque muitas das vezes eu penso que estou certo, e aí eu estou errado. E o que Deus pensa dessa situação? Como que Deus nos enxerga? Como Deus nos vê em situações de relacionamentos que estão sendo rompidos, em amizades que estão sendo deixadas? Como que Deus olha para nós? Davi escreve dizendo, o Salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando Davi escreve esse salmo, não é que ele estava dentro de um contexto de harmonia. Davi estava vivendo em um contexto totalmente conturbado. Mas ele passou por uma etapa da sua vida de conturbação, de tribulação, e depois ele conseguiu escrever o Salmo de número 133. Os irmãos se lembram da história de que Jessé vai na casa de Davi, Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei.
E Davi é ungido a rei. E após a morte de Saul, Davi vai ser aclamado a rei, mas os irmãos de Saul não deixam Davi tomar o trono. E Davi vai fazendo articulações nas imediações até se tornar rei de Israel. E Israel foi muito abençoado, cresceu muito, depois que Davi assumiu o trono. E é dentro desse contexto que depois que Davi assume o trono, depois que Davi abençoa Israel, Davi escreve Salmo de número 133. E um dos versículos, os versos de Davi no Salmo de número 133, ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No meio da paz, no meio da harmonia, Deus ordena a bênção e Deus ordena a vida para todo sempre. Aí eu posso usar as palavras de Davi e dizer a mesma coisa, porque aqui Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida para todo sempre. Se você crê nessa palavra, você pode adorar ao Senhor, você pode exaltar aos céus nesta noite. Aleluia! Relacionamento com Deus e com os homens. Às vezes, irmãos, os nossos relacionamentos, eles se rompem porque nós não tomamos o devido cuidado que nós precisávamos tomar. O ser humano, nós os seres humanos, a nossa mente, ela palpa e voa naquilo que nós ouvimos. Se você ouvir uma palavra de conforto, você vai ficar confortado. Mas se alguém te falar uma palavra dura, logicamente, obviamente, a gente quer partir para o confronto. E a Bíblia não nos ensina desta maneira. A Bíblia nos ensina a apoiarmos no Senhor Jesus Cristo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará todas as suas veredas. Reconhecer o Senhor quando você está certo. Reconheça o Senhor quando você está errado também. Porque Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai aplanar os caminhos tortuosos na sua existência. Muitas das vezes, nós vivemos em situações de tribulação. Não é porque Deus nos colocou dentro dela. Não é porque o diabo te colocou dentro dela. É porque nós mesmos procuramos. E quando nós mesmos procuramos, Deus deixa que você saia de lá com as suas próprias forças. Não tente comprar briga com Deus. Porque você não vai resistir à ira de Deus sobre a sua vida. Não tente comprar briga com Deus, volto a repetir. Porque você não vai resistir à ira de Deus sobre a sua vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e afaste-se do mal. Glórias a Deus. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Irmãos, nós somos chamados por Deus, e aqui estamos, para servir a Ele. E servir a Deus requer renúncia da nossa parte. E renunciar, irmãos, não é simplesmente renunciar o pecado lá fora, as bandejas físicas que o mundo coloca diante de nós. Renunciar é renunciar coisas que você ouve, mas que você quer partir para o confronto. Mas você tem que abaixar a cabeça e orar em espírito. É pedir a Deus graça e sair caminhando. Afastar-se do mal. Afastar-se das confusões. Afastar-se das contendas. O próprio salmista Davi vai escrever dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente que medita na palavra do Senhor, de dia e de noite, a contenda não encontra o caminho do seu coração. Aleluia! A tribulação não encontra o caminho da sua alma, porque ele está ligado com os céus. Aleluia! Tema o Senhor
e afasta-se do mal. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente o mal que vem sobre a sua vida, que vem sobre as nossas vidas, é porque nós procuramos com a nossa própria mão. O próprio Salomão vai escrever dizendo que o homem tolo, sabe o que ele faz? Ele segura um cão pela orelha, se mete em contendas alheias, e segurando o cão pela orelha, ele vai se virar e vai morder você. Tiago escreve dizendo que a nossa língua, ela é um membro muito pequeno, mas ela consegue incendiar uma grande floresta. Não é colocar fogo com a língua, mas é causar contenda no ambiente onde nós estamos, inseridos dentro dele. Mas Deus nos trouxe aqui esta noite. Ele tem um remédio para a sua alma. Aleluia. Ele tem um remédio para a sua vida. Porque ele diz, quando você se afastar do mal, isso será um remédio para o seu corpo, porque está doente. E um refrigério para os seus ossos. Vitamina para os seus ossos. Às vezes, queridos, nós nos adoecemos fisicamente. E não adianta ir ao médico tomar Dramin. Não adianta o médico tomar calmante. Não adianta o médico tomar uma injeção. Porque o que você precisa, o remédio que você precisa, é uma dose de unção de Deus, de mansidão, para acalmar esse coração que está nervoso, para acalmar esta alma que está sem paz. Aleluia! É isso que nós precisamos para a nossa vida. Vai servir de remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Aleluia! Glórias a Deus. Agora pergunta para mim, quem é que consegue assoprar dentro dos ossos do ser humano? Se ligar esse ventilador, ele mal consegue me refrigerar. Se você ficar muito tempo diante de um ar-condicionado, o que você pode pegar ali é um resfriado e sair tossindo. Quem é que pode refrigerar os seus ossos? Aleluia. O amor refrigera os seus ossos. Porque a Bíblia diz que o amor ele cobre multidões de pecados. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve dizendo, que se eu entregar o meu corpo para ser queimado e eu não tiver amor, não adianta nada, nada será. Eu posso pular em uma fogueira aquecida a 700 graus, mas se eu não tiver amor no meu coração, nada vai resolver. O que muda a minha história, o que muda a sua história, é o amor que precisa estar sobre a nossa vida, para que o refrigério de Deus possa chegar nos nossos ossos. Talvez nós estamos doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, e não descobrimos por que nós estamos enfermos. Mas Deus nesta noite quer nos curar. Deus nesta noite quer trazer a cura à sua alma, ao seu corpo físico, ao seu emocional. Ele quer tranquilizar a sua vida, quer tranquilizar o seu coração. Ele tem remédio para o seu corpo. A Bíblia é tão linda, irmãos, porque ela não trata tão somente do espiritual. Ela trata do físico também. Remédio para o corpo. Aleluia. E esse remédio aqui só Jesus tem para poder oferecer. Pode procurar os melhores médicos que existiam em Campinas. Pode ir ao exterior procurar o melhor médico que tenha lá. Mas o remédio para a sua alma se chama amor. O remédio para a minha alma, para curar a minha alma, se chama amor. E nesta noite Jesus Cristo nos convida a amar. Amar quem amar a mim e o meu próximo como a mim mesmo.
E ele escreve dizendo: honre ao Senhor com todos os seus bens, com as suas premissas de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão cheios, completamente cheios. Isso é lindo, irmãos, porque quando fala de cheio, o copo está cheio. Agora está dizendo, vai ficar cheio, completamente cheio. Sabe o que é completamente cheio? Vai transbordar. Aleluia. Vai transbordar. Vai transbordar. Nós, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo por onde nós passamos. Aonde eu estiver, aonde você estiver, nós precisamos deixar resplandecer o amor de Cristo na nossa vida, para que outras pessoas possam ser alcançadas por este amor de Deus que está no nosso coração. E quando essas pessoas forem alcançadas, aí você está transbordando, aí o seu coração está transbordando, a sua alma está transbordando, os seus lagares estarão completamente cheios de vinho, porque o vinho representa a alegria. Verso de número 11, para nós concluirmos. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer muito bem. Verso 13, feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Provérbios de Salomão é um livro rico em sabedoria. Se você precisar tomar decisões na sua vida, consulte esse manual. Se você precisar de conselhos e não tiver ninguém por perto para poder lhe aconselhar, vai para o livro de Provérbios. Se você precisar tomar decisões que, ao seu ver, são decisões complicadas, recorra a Provérbios. Se você precisar fazer uma viagem e estiver em dúvida com ela, recorra ao livro de Provérbios, os livros da sabedoria. E Deus vai falar no seu coração de uma maneira muito clara, você vai entender. Agora, se você achar, ou se você estiver sentindo também culpado de alguma situação da sua vida, vai também ao livro de Provérbios, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Filho meu, não recuse a minha repreensão. Não rejeite a minha disciplina. Não se aborreça quando você for repreendido pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a melhor coisa que pode existir para o ser humano na face da terra é ser repreendido pelo Senhor. Eu prefiro 1001 vezes ser repreendido pelo Senhor do que ser repreendido pelo homem. Prefiro 1001 vezes cair na mão do Senhor do que cair na mão do homem, porque o Senhor age com misericórdia. Guarde essa palavra no seu coração. Se atente aos conselhos da sabedoria. Recorre ao manual bíblico que é a palavra de Deus e não se estribe nos seus próprios entendimentos. O seu próprio entendimento pode te levar a uma ruptura nas suas amizades. E amizades antigas ficarão para trás, porque você se estribou em cima do seu próprio entendimento. Não dê lugar à emoção, dê lugar à palavra de Deus. Se apoie diretamente na palavra de Deus. E tudo quanto você for fazer, as decisões que você for tomar, pergunte ao Senhor primeiro: Senhor, o que o Senhor acha disso? E de alguma maneira Deus vai te responder. Ou em visões na noite, ou em determinado lugar que você estiver, em um louvor de adoração a Deus, em uma fala do ímpio com você, Deus vai te responder, porque Deus é Deus justo. Deus não deixa nenhum dos seus filhos confundidos na face da terra. Que Deus nos abençoe para a glória e louvor do seu nome. Guarde a palavra de sabedoria no seu coração, porque ela é remédio para o seu corpo, refrigério para a sua alma. Relacionamento com Deus e com os homens. Como nós estamos? Como você está? Nós vamos daqui a pouco estar participando
do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E como está nosso relacionamento, tanto na horizontal quanto na vertical. Como nós estamos diante de Deus e dos homens. Reflita sobre isso e se posicione diante do Senhor Jesus Cristo. E assim, coma do pão e beba do sangue. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar a Deus.